Miyazaki está sendo perseguido por um monstro, mas ele é salvo por uma linda garota de cabelo branco. Ela vai até a sua casa e ele dá comida a ela, e fala que se não fosse por ela, ele já estaria no Vasco. Ele pede para ela explicar o que aconteceu na noite passada, mas ela está muito animada com os programas da Terra, e ele atira um garfo nela, e diz para ela se explicar, e pergunta o que era aquele monstro, e por que estava atrás dele. Ela se apresenta e diz que se chama Nyaruko, e que é o caos rastejante. Ele reconhece o nome por causa de um jogo, e diz que a imaginava como um tipo de monstro com tentáculos. Ela diz que se quiser pode assumir sua forma, mas que ele ficaria muito assustado e poderia jogar no Vasco, e fala que está numa organização de defesa planetária, e que é uma alienígena, e que o monstro era um traficante de humanos, e que ela veio na Terra para proteger ele, e que vai ficar na casa dele, e pergunta por que ele está ficando vermelho, e fala que isso é muito fofo. Ele a ameaça com um garfo, e diz para ela ficar quieta. Nyaruko diz que vai respeitar sua privacidade, e para ele não se preocupar. Então eles vão a uma loja e ela fica encantada com os mangás e jogos RPG muito pervertidos. Miyazaki dá uma lapada seca nela, e pergunta se ela já está mais calma. Ela fala que tem 3 missões e uma delas é fazer compras, e que esses são os materiais que estão tentando contrabandear para fora do planeta. Rapaz, até os alienígenas adoram bater uma. Ele pergunta se ela pode levar as coisas que comprou para casa. E ela diz que se ninguém descobrir não é crime. Miyazaki diz que acabou de gravar tudo, e para fazer seu trabalho direito. Ela concorda, mas compra mangás mesmo assim, e diz que teve um motivo para ela pedir a missão, e que quando viu os dados de quem ela iria proteger, ela sentiu um aperto do Vasco no coração, e que ela é exatamente o tipo dela, e que foi amor à primeira vista. Miyazaki diz que ela não pode misturar os assuntos do Vasco com trabalho, e ela acaba com um monstro do Vasco que estava atrás dele. Ele a agradece, e ela diz que é o seu trabalho, mas que ama ele de verdade, e tenta dar um beijo nele. Miyazaki vai para a escola, e o professor apresenta uma aluna nova, e ele joga um livro nela, dizendo que não acha bom. Seu amigo fala que ela é muito incrível, e chamou a atenção de todos. Uma garota vai entrevistar ele, e pergunta como é um garoto e uma garota da mesma idade morarem juntos. E quando entrevistou Nyaruko, ela diz que poderia haver alguns pegas acontecendo, e pergunta como ele se sente, e entende que ele gosta dela, e vai contar pro grupo de garotas. Nyaruko entrega o seu almoço, e diz que fez com todo o amor e carinho de uma esposa amorosa, e que quer almoçar junto com ele. Ele fala que pode comer uns pães que fica bem, e ela chora, e a classe diz que se revolta com ele falando que ela colocou todo amor e carinho nessa marmita. Ele prova e pergunta que tipo de carne ela usou. Ela conta que usou carne de capirotos que ela mandou de base, e diz que não é nada perigoso. Na aula ele vê um monstro na janela, mas Nyaruko está dormindo, e sonhando com coisas pervertidas, mas ele dá uma lapada seca nela, e vão deter o monstro. Ela tira um bagulho dentro dos seus melões, e invoca Shunku, mas ela vasca o monstro sozinha. Miyazaki fica assustado por ter sangue no seu corpo e quase vai de base. No banho ele se pergunta por que isso acontece com ele, e Nyaruko invade o banho e diz que eles poderiam fazer umas coisinhas para ele não pensar mais naquilo que aconteceu, e não se preocupar que não vai doer, e tenta beijar ele. Nyaruko diz que é um ótimo dia para a viagem e podem encontrar até um tesouro na Terra do Nunca. Miyazaki pergunta o que é aquilo que eles estão. Ela explica que isso é um Uber monstro, e fala que ele é muito fofo, e que a namorada dele é linda. Eles estão indo no esconderijo dos monstros, e que lá terá um leilão da Gloria Grove. Zoeira. Ela fala que lá terá um leilão de todos os itens contrabandeados, e possui também um parque temático, e ela fica muito animada. Nyaruko entrega um objeto a ele, e diz que é um anel de noivado, e ele joga no chão e começa a pisar. Ela fala que é brincadeira, e que é um amuleto de proteção, porque eles estão prestes a invadir a fortaleza dos inimigos. Eles entram e encontram Coco, e Nyaruko diz que elas estudaram juntas e começam a lutar, e são mandados num lugar onde ninguém atrapalha. Nyaruko diz que precisa voltar logo, senão vão se aproveitar de Miyazaki e vão fazer coisas com ele antes dela. Coco amarra ela na cama, e começa a tirar sua roupa, e diz que vai abraçar ela.
Nyaruko pergunta se é um abraço como amiga, e Coco diz que é uma forma de abraçar pervertidas, como os adultos fazem para fazer bebês, e diz que ama ela desde a infância. Nyaruko diz que isso é estranho, porque o grupo delas são inimigos, e Coco começa a tocar ela daquele jeito, e diz que vão ser muito felizes. Nyaruko diz que seu coração pertence apenas a Yazaki, e que foi amor à primeira vista. Coco diz então que vai mandar jogar no Vasco o Yazaki, e Nyaruko fica irritada e ganha a luta e volta para resgatar o Yazaki. Ela fala que seu trabalho na Terra acabou, e Yazaki agradece e diz que nunca vai esquecer ela. Ela diz que ele mostrou que ama ela, e que isso tudo foi muito divertido, mas quando chega em casa ele a encontra e pergunta se não ia para casa. Ela diz que outros inimigos poderiam aparecer, e que a partir de hoje vão dormir na mesma cama, e que quer ter bebês para formar um time de futebol para ganharem a Libertadores. E ele a ameaça com um garfo. No café da manhã ela tenta dar comida na boca para Yazaki, e pergunta como ele quer ser chamado, e que vai satisfazer ele muito. Mas ele a ameaça com um garfo e diz que não é pervertido. Ela diz que ele é muito maldoso, mas que o ama. Ele nota Shunku, e Nyaruko fala que ele fica pequeno quando é derrotado, tipo o Vasco apanhando do Flamengo, e Yazaki começa a fazer carinho nele, e Nyaruko fala que ele pode fazer carinho nela também e para ele se servir. Eles vão para a escola e são avisados que uma aluna nova veio transferida. Coco então se apresenta e diz que é a esposa de Nyaruko, e eles perguntam o que ela está fazendo. Ela pede um beijo a Nyaruko, e diz que agora é da Organização de Defesa, e pergunta se elas vão fazer um bebê hoje, e que recebeu a autorização para ficar na casa de Yazaki, e jura que quando acabar levará Nyaruko de volta. E ele fala que vai ajudar nisso. Elas vão se trocar para a aula de natação, e Coco fica observando o corpo de Nyaruko, mas ela diz que tudo pertence ao Yazaki. Uma garota da classe entrevista Coco, e pergunta por que chamou Nyaruko de esposa, e qual é a relação delas. Nyaruko diz que não a conhece, mas Coco abraça ela, e diz que trocaram fotos no jardim de infância, e que agora foram reconhecidos como um casal, e vão fazer vários bebês. Nyaruko se irrita, e diz que vai se casar com Yazaki. Nyaru, irmão dela, vai atrás de vingança por ser sempre comparada com a irmã mais nova, mas acaba sendo denunciado à polícia e foge. Coco diz para elas ficarem juntas, e que criará um lar feliz para ela e os bebês. Nyaruko dá uma lapada seca com um metal nela, e acaba atingindo seu irmão sem querer. No almoço, Yazaki pergunta por que todos os pratos têm ovos, e ela fala que conseguiu fresquinho de Shunku. Coco leva um bolo da melhor confeitaria do espaço, e diz que deveria comer sozinha, mas pede uma troca de almoço que ela fez. Vários monstros então surgem, e Nyaruko tira uma serra elétrica num lugar meio suspeito, e Coco vai ajudar ela, e Yazaki acaba quase indo de base e o levam para a enfermaria. Nyaruko começa a tirar sua roupa para aproveitar o tempo sozinhos, mas quando chega na cama, Coco que está deitada, e embrulhada como um presente, e diz que decidiu que Nyaruko será sua primeira, e pede para ela ser gentil. Na saída, Shunku se transforma numa moto, e ela acaba jogando seu irmão para longe. A mãe de Yazaki liga, dizendo que está indo para casa, e Nyaruko começa a fazer sons tipo do Vasco tomando de 4 com um time de Série B. Ele começa a pensar no que fazer, e Nyaruko diz que se ele continuar olhando ela assim vai ficar molhada, e ele joga elas para fora de casa, e começa a arrumar, mas elas recusam a ir, e ele tenta mandar elas irem embora, e sua mãe chega bem na hora. Nyaruko se apresenta como vinda de outro planeta para gerar um filho com Yazaki, e para considerar a esposa dele, e Coco se apresenta como esposa de Nyaruko. Sua mãe nota o nome delas, e tira garfos dos seus bolsos, mas assim que vê Shunku o acha muito fofinho. Ela explica que é uma caçadora de monstros, e que sempre é convidada para caçar com seu ex-professor. Coco diz para elas se amarem loucamente, e as duas começam a brigar. Nyaruko fala que estão protegendo Yazaki, e pergunta se ela já aceitou ela como nora, e diz que está perdidamente apaixonada. A mãe de Yazaki diz que não tem certeza se pode aceitar, porque quer que ele tenha uma esposa normal e não uma torcedora do Vasco. Zoeira. Yazaki vai preparar o jantar, e Nyaruko vai ajudar ele, e mostra a carne mais saborosa do espaço. Mas ele joga fora e ela começa a chorar, mas no final ele deixa ela ajudar ele. Enquanto isso, sua mãe está jogando uns joguinhos com Coco. Na manhã seguinte ela lhe dá um travesseiro de presente, mas Coco pega e começa a se esfregar.
As duas começam a brigar, mas a mãe de Yasaki aparece e tira garfos do bolso, e então elas vão correndo pra escola se não vão de base. Mano, fico por aqui e obrigado por me acompanhar. Se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação. E não se esqueça de deixar o like. Tamo junto, é nóis!